Fala aí, galera que está acompanhando a Multi TV Maringá pelo canal 10 da NET. Está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o seu programa de esportes aqui da Multi TV Maringá. Mais uma vez falando pelo canal 10 da NET. É a pequena sketch aqui de esportes onde a gente comenta os principais assuntos esportivos no mundo esportivo ao longo da última semana, principalmente de futebol, que é o que a gente mais gosta de falar mesmo. Ripa na Chulipa, pimba na gorduchinha! Eu queria começar aqui dando destaque para o começo dos campeonatos regionais, dos campeonatos estaduais ao longo de todo o país. A gente sabe, quem acompanha futebol sabe bem que nesse começo de temporada, geralmente os grandes clubes sempre sofrem um pouquinho para acompanhar, principalmente fisicamente falando, os clubes menores que começam a pré-temporada um pouco antes, em função de ter uma temporada menor mesmo. Então eles conseguem iniciar a preparação antes, compor um elenco antes também, e isso dá uma certa vantagem aos pequenos clubes em todo o começo de estadual. E meio que na prática foi o que a gente conseguiu comprovar aí com o começo dos estaduais. Até anotei alguns resultados aqui para repassar para vocês sem erro. No Carioca, Flamengo ganhou, Botafogo e Vasco empataram, o Fluminense perdeu na primeira rodada. No Paulista, só o meu São Paulo começou mal. Palmeiras, Corinthians e Santos começaram com vitórias e o São Paulo perdeu para o Bragantino, 2-0. E no Paranaense, o Paraná ganhou, Curitiba perdeu e o Atlético empatou. Eu até queria destacar aqui a derrota do Curitiba para o nosso glorioso Maringá Futebol Clube, 2-1 na primeira rodada do Campeonato Paranaense. Claro, o Curitiba a gente precisa fazer justiça também. O Curitiba jogou com a equipe sub-23, reforçada com alguns jogadores aí da equipe principal, como o Keison, por exemplo. Keison, que foi considerado uma das grandes promessas aí do futebol brasileiro, chegou a ser negociado ao Barcelona, ser vendido ao Barcelona, ainda tem o passe vinculado ao Barcelona, mas nunca chegou a jogar efetivamente no clube catalão. Rodou aí por vários clubes da Europa e até voltar ao Brasil, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras. No Palmeiras foi muito bem, por sinal, começou uma temporada muito bem, fez muitos gols lá, mas depois sumiu também e agora voltou ao Curitiba, quem sabe tentando recuperar o bom futebol aí. Recuperar não, né? Mostrar o bom futebol, porque ele nunca chegou a ter uma sequência de boas partidas. Enfim, fato é que com a equipe sub-23 reforçada de alguns jogadores aí da equipe principal, o Curitiba perdeu do Maringá Futebol Clube 2-1. E até queria chamar a atenção para um fato muito curioso que envolveu essa partida, o pós-partida. Um grande amigo de trabalho, Fábio Linjard, postou no blog dele lá no Diário, no site do Diário, uma brincadeira, chupa-coxa, né? Aquela brincadeira do chupa que toda torcida já conhece muito bem aí, mandando um recado para os torcedores aí do Curitiba. E aí rolou um comentário que eu considero um pouco besta, falar bem a verdade, que é o seguinte, que é os curitibanos questionando do porquê da torcida paranaense do interior não torcer para clubes da capital. Eu sinceramente não consigo entender muito bem essa pressão para que o paranaense ou qualquer outro morador de qualquer outro estado brasileiro torça para clubes do próprio estado. As pessoas são livres para torcer para o time que elas quiserem. Não é porque eu sou do Paraná ou porque eu moro no Paraná que eu tenho que torcer para um clube do Paraná. E se essa lógica fizesse sentido, o torcedor do Maringá, o torcedor que mora em Maringá, tem que torcer para o Maringá mesmo e acabou, ponto final. Não tem que torcer para o time da capital, então, se a gente for levar isso à risca. Fato é que a gente pode torcer para o clube que a gente quiser. E a gente sabe que as cidades aqui do norte do Paraná têm muito forte uma identificação com o estado de São Paulo. Então, por isso explica em grande parte a torcida, a grande presença de torcedores dos 4 grandes clubes de São Paulo aqui em Londrina e em Maringá mais especificamente. Assim como na região oeste do estado, a identificação é maior com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é por isso que é muito fácil a gente encontrar torcedores do Grêmio e do Inter em Cascavel, por exemplo. Esse negócio de ficar torcendo, eu sou do Paraná, tem que torcer para o clube do Paraná, isso aí é coisa de militar, não tem nada a ver, futebol é livre e a gente pode torcer para o clube que a gente quiser. Assim como torcedores lá do Mato Grosso ou do Pará, de onde quer que seja, podem torcer para clubes do Paraná sem problema nenhum também. O que importa é que a gente torça sem violência, que a gente faça isso com decência e com respeito aos colegas, aos outros torcedores, brincando, claro, do jeito que a gente faz aqui, inclusive no RNX, mas com respeito.
Voltando a falar aqui do Campeonato Paulista, a gente falou dessa máxima aí de que clube grande sempre começa meio mal as temporadas aí, e o Paulista foi um pouquinho diferente disso. A gente viu que só o São Paulo começou mal, a torcida vem cobrando muito aí da diretoria mais reforços para o time. O time só conseguiu 2 reforços até agora, justamente para as laterais, que a gente sabe que eram posições carentes realmente do time no ano passado. Ano passado o São Paulo jogou na lateral direita revezando lá o Douglas e o Paulo Miranda que não é lateral, é zagueiro, a gente sabe muito bem disso. Jogou algumas partidas bem como lateral quando o Ney Franco treinava o São Paulo, mas depois sumiu também, começou a atuar de forma mais apagada. O Douglas nunca se firmou como titular na posição, é um jogador que a gente sabe que tem muita disposição física, mas não tem técnica nenhuma. E na lateral esquerda a gente viu o Carleto se consolidar no começo da temporada passada como titular, mas depois sofreu uma contusão grave no joelho, precisou ficar aí 6 meses parado, deve conseguir voltar a jogar agora, no começo desse ano. E depois o Reinaldo, que foi contratado pelo São Paulo do Sport, que também não é nenhuma excelência de jogador, para falar bem a verdade, eu considero particularmente ele nem um bom jogador, mas enfim, ocupou ali a lateral e não perdeu mais a posição. São Paulo se reforçou justamente nessas 2 posições para 2014. Luiz Ricardo na lateral direita, jogador da Portuguesa, que no primeiro jogo do Campeonato Paulista também não mostrou nenhum diferencial. Vamos ver se pelo menos se começa a se soltar um pouco mais nas próximas rodadas aí. E agora o lateral esquerdo da seleção uruguaia, Álvaro Pereira, estava encostado, meio na reserva lá na Inter de Milão, foi emprestado ao São Paulo até o final do ano e até o final da temporada. A expectativa do próprio jogador era de que ele realmente se consolide como titular do São Paulo na lateral esquerda para não perder a posição de titular na seleção uruguaia. Vamos ver se acrescenta alguma coisa realmente, tecnicamente falando, para o São Paulo, porque a gente sabe que realmente as 2 posições eram bem carentes aí no time, mas a gente sabe também que não são só essas as posições carentes. A gente precisa de 2 volantes bons também, porque o Denilson já deu o que tinha que dar, o Wellington nunca mais apresentou o futebol que mostrou bem jogado nas temporadas passadas aí. Então assim, não é só nas 2 laterais que a gente precisa de reforços. E fora o fato de que o Luiz Fabiano também não está jogando nada e não tem uma reserva de centroavante. O São Paulo está sem um centroavante reserva, como todo mundo sabe. O Aloysio foi para a China jogar lá com o Cuca lá na China. Nem me arrisco aqui a pronunciar o nome do time que ele foi jogar. Então quer dizer, Luiz Fabiano, que já não estava jogando bem, não tem um reserva para disputar a posição com ele ali, que tem tudo para se acomodar no São Paulo esse ano. Vamos ver como é que vai se apresentar o futebol aí do clube ao longo do Campeonato Paulista. E enquanto a gente espera a CBF definir como é que vai ser o Campeonato Brasileiro de 2014, quem assistiu o RNX da semana passada lembra bem que até agora não ficou claro para ninguém se o Campeonato Brasileiro vai ter 20 ou 24 clubes em função dessa briga toda judicial aí envolvendo a Portuguesa. Portuguesa que agora trouxe uma notícia nova aí para a mídia esportiva nacional, dizendo que a CBF estaria oferecendo, dizendo que só liberaria um empréstimo de 4 milhões de reais para a Portuguesa se a Portuguesa aceitasse jogar a Série B do Campeonato Brasileiro 2014. O presidente da Portuguesa disse que é um absurdo, que é obsceno isso que a CBF está fazendo, de oferecer a liberação do empréstimo só se a Portuguesa concordar. Fora o fato de que tem vários torcedores da Portuguesa aí ameaçando entrar na justiça comum, alegando que o estatuto do torcedor que garantiria a permanência da Portuguesa na Série A em 2014 é superior ao STJD, às decisões do STJD. O que faz realmente sentido. Então, se proceder realmente a essa reclamação dentro da esfera judicial, a Portuguesa deve ficar na Série A no ano que vem, ou melhor, nesse ano, e perder, claro, o empréstimo aí da CBF, se é que essa notícia também é verdade. O que a gente está vendo é essa promiscuidade aí no futebol, né? Quer dizer, uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra. Se a Portuguesa tem crédito para pegar esse empréstimo com a CBF, deveria poder pegar e ponto final. Não condicionar isso ao fato dela jogar ou não a Série A ou Série B. Enfim, a gente está vendo toda essa maracutaia aí, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, até para a gente saber como é que vai ser disputado o Campeonato Brasileiro 2014, que deve ficar concentrado no segundo semestre.
em função da Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo, aliás, que chamou muita atenção hoje, nessa terça-feira especificamente, dia que a gente grava aqui o RNX, porque, ao que parece, a FIFA está pedindo alguns benefícios lá da Prefeitura para a Prefeitura de São Paulo, como transporte gratuito, por exemplo, na cidade, durante a disputa lá do Mundial. A gente sabe que São Paulo vai concentrar a maioria dos jogos mais importantes, inclusive da Copa, e a Prefeitura de São Paulo, inicialmente, pelo menos, já negou esses benefícios, diz que não vai conceder, por exemplo, transporte gratuito para a FIFA. A gente sabe que a FIFA pede uma série de concessões e o país não é obrigado a conceder. Enfim, pelo menos até o momento em que a candidatura é aceita na FIFA, porque também a gente sabe que o país não é obrigado a se candidatar. Se candidatou, sabe que tem que se sujeitar a algumas condições, então não adianta ficar discutindo isso depois que a Copa já está na boca aí para começar. Enfim, claro que isso, dentro de um bom senso, também tem que ser discutido, porque a gente também não pode ceder a todas as pressões, a todos os pedidos da FIFA, assim como a gente já sabe que aconteceu. Matéria da Folha de São Paulo, publicada na semana passada, mostra que houve uma alteração de contrato entre a FIFA e a CBF, que permitiu que a FIFA transferisse às cidades sedes da Copa 870 milhões de reais em dívidas que deveriam ser da FIFA e da CBF, e as cidades que assumiram essas dívidas. Então, quer dizer, a maracutaia corre solta aí, e pelo menos, ao que parece, o prefeito de São Paulo deu uma segurada na onda aí da FIFA, não vai conceder todos os benefícios que a entidade máxima do futebol aí está pedindo. Pessoal, queria reforçar mais uma vez aqui o pedido para que vocês participem aí do RNX pelo Twitter, RNX MultiTV. Pode mandar o seu tweet aí, pode mandar a sua mensagem direta também, a gente lê aqui para vocês. Fiquem à vontade para cornetar o apresentador, para zoar o São Paulo, que é o time de coração do apresentador aqui também, para zoar qualquer outro clube, a gente lê os recados aqui, desde que seja com respeito, claro, como a gente já falou aqui no programa, RNX MultiTV. Fica à vontade para participar. O RNX dessa semana vai ficando por aqui, um abração, até semana que vem.